uma frase que eu falo assim, quem se acha, sabe aquela pessoa que tu olha e fala assim, essa aí se acha? Quem se acha é porque ainda não se encontrou. Porque a pessoa que é de verdade, ela só Precisa. ela é. E aí é fácil, é natural, traz mais conexão e mais verdade, né? Abba faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste. Eu sou a Kelly. Eu sou a Thaisa e antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero falar pra você o que é o Pra Toda Leste. Pra Toda Leste é um podcast voltado para empreendedoras, não só do ramo beauty, mas de todos os segmentos. Aqui você vai encontrar histórias reais de pessoas reais, então aqui você vai poder compartilhar suas frustrações, medos, inseguranças e suas histórias de sucesso também. E hoje a nossa convidada, a gente tá até meio recuada aqui pra saber se a nossa oratória é boa ou não. Né, O medo do julgamento ativando. Antes de eu apresentar também, gente, que a gente sempre esquece de fazer o nosso merchanzinho, de se inscrever no nosso canal, já ativa a notificação, já segue a gente lá no Insta também, @patodaleste. E é isso, bora lá ver quem que tá aqui com a gente, então. Como a Thaisa falou, a gente tá toda recuada, a gente falou, meu Deus, o medo de quanta coisa errada que a gente tá fazendo. Duas chongas. Não vim com essa intenção, fiquem tranquilas. No off, depois a gente conta pra vocês, tá? Hoje a gente tá aqui com a Suzana, então, Suzana Carvalho, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada também. Imagina, uma honra pra gente estar recebendo você aqui hoje. A Suzana, pra você que não conhece, ela é especialista em eliminar a chonguice, né? Sim. E melhorar também o desenvolvimento das pessoas na comunicação, para que consiga trilhar uma história diferente, né? Sem aquelas amarras que a gente tem. E, Suzana, eu preciso te fazer essa pergunta. A Suzana, em algum momento, foi chonga ou não? Sempre foi mais liberta, mais sociável, mais desinibida? Conta pra gente quem que é a Suzana antes dessa Suzana que tá aqui sentada. Mulher, preciso te falar, tem gente que acha que é marketing, né? Mas eu fui muito, mas muito chonga. E até trouxe, eu sempre ouvia falar o termo tonga, mas eu falava, cara, eu sou mais do que tonga, eu sou uma chonga, tinha que encher a boca pra falar. E saber que eu consegui trabalhar esse processo em mim e hoje, né, ser uma profissional que escolhe ajudar outras pessoas com a minha experiência, com tudo que eu trouxe para minha vida, para mim é fantástico, porque a vida ela precisa ser mais leve e quando a gente é chongo, a gente foge das oportunidades, a gente não tem posicionamento, a gente tem vergonha de falar e aí a vida vai passando. E outras pessoas vão aceitando essas oportunidades e a gente vai perdendo, né? Então foi através de uma dor sua que veio toda essa vontade de evolução pessoal, primeiramente, pra depois vir. Conta pra gente o início da tua jornada. Legal. Na parte de oratória, na palestrante, tudo. Perfeito. Olha que curioso, porque eu era uma chonga, trabalhando num lugar que eu adorava, só que eu não via perspectiva de crescimento. As oportunidades começaram a surgir, mas de forma muito pequena. Que uma pessoa chonga, ela não é vista, ela não é percebida. E quando eu me dei conta, eu percebi que tinha gente chegando depois de mim, indo além de mim. E eu, cara, mas eu chego cedo todo dia, eu trabalho final de semana, eu sou workaholic. O que tá faltando? E aí, ao invés de julgar ao redor, me penalizar, me sentir a vítima, eu fui parar e ouvir a minha história, né? E acho que esse olhar para dentro é algo que a humanidade cada vez menos está com disposição para fazer esse movimento, e é onde conhece o ponto de partida da cura da nossa história. Então eu entendi que eu tinha muitas correntes da infância que eu explico na minha formação, coisas que nós fomos instigados lá no passado, né? Fica quietinha, né? Chega na avó, não mexe em nada, não fala nada, não pede nada. E isso traz um reflexo enorme na fase adulta, se a gente não olha, se a gente não cura. Então, quando eu entendi que ou eu mudava, ou os ciclos se repetiam e eu tinha que aceitar aquela posição dentro da empresa, né? Medíocre, porque eu não ia conseguir chegar onde eu desejava. Tudo começou a fluir na minha vida, né? Foi ali que eu entendi meu propósito, foi ali que eu comecei a minha jornada como empreendedora também. E aí veio coragem, veio decisão, veio atitude, veio muita presença. Então, eu agradeço muito por aquele desconforto lá no passado, quando o meu diretor me chamou, né? Eu ainda estava na época
fazendo um MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. Pensa uma pessoa que nasceu para ser comunicadora num MBA em Finanças com HP 12C na mão. Eu brinco que é a invenção de Lúcifer aquilo, né? E ali eu pensei, cara, todo mundo que tá aqui tá feliz de estar fazendo isso. E pra mim era pesado, assim, era um terror estudar aquilo. E aí eu tinha 2 escolhas, né? Ou seguir aquilo, porque a vida é assim mesmo, como muita gente acaba se acostumando. E aí quando meu chefe me chamou e disse, olha, Suzana, por mais que você tá estudando, você é dedicada, eu entendo que você ainda não tá preparada. Então nós vamos contratar agora um diretor da área financeira e você vai ficar como coordenadora. E ali eu falei, cara, Brochei. não dá pra seguir assim. Eu acho que foi um empurrão, sabe, com tanto amor do universo, falar assim, vamos acordar, querida. É que o não né? pra aquela oportunidade que tu achava que precisava, Exato. pra vir outras. Pra vir outra e, na verdade, pra área em que eu me conecto muito, né? Porque hoje, tudo que eu faço, eu vejo a comunicação presente. Eu tava falando antes da gente começar que eu sou um shopping ambulante e algumas pessoas entendem, outras não, mas tá tudo certo que se pra mim faz sentido, me faz bem, me traz retorno, seja de realização, seja de financeiro, tá tudo certo. Mas penso que muitas dessas oportunidades começaram quando eu entendi que a comunicação precisa ser um dos pilares da nossa vida, da nossa jornada, né? E aí é claro que não é mágica, porque tem gente que passa 9 horas num curso de oratória me escutando a minha história, escutando todas as ferramentas, metodologias, todo o PPC que eu falo, é importante para a gente ir para um próximo nível, né? O PPC é porção de pequenas coisas. E aí no final fala assim, ai, Suzana, foi tão legal tudo que tu falou, agora, ai, eu acho tão maravilhoso, mas por que a gente tem que fazer? Tem que fazer o que eu falei que tem que fazer. Então as pessoas, elas querem mágica e não entendem que tudo é um processo, né? Assim como tem muitas senhoras que têm cabelos grisalhos, que me encontram às vezes no mercado e falam assim, ai, como é que tu fez pra deixar teu cabelo assim? Porque minha vontade é raspar também pra tirar tudo essa tintura, toda essa progressiva. Falei, então, eu raspei o meu cabelo com esse objetivo. Tirar a tintura, de pintar a cada 15 dias, que era o meu calo no passado, né, até 2015. Mas como é que tu fez, assim? Eu fui lá e passei a máquina. Ah, então tá bom, tchau. Tipo, não era radical demais, né? Porque depois que eu fiz lá em 2015, que eu assumi o meu grisalho natural, acabou virando moda. Primeiro o... Não raspado, a transição. Isso, sim. Então a mulherada começou a deixar mesmo, né? Mas eu Daí muita gente cortava bem baixinho pra fazer a aceitar, transição, né? Eu tive que ser radical, porque senão eu acho que eu não ia conseguir. E pra mim é libertador, então tem gente que fala, né? Ai, te acho tão estilosa. Eu falei, mas não foi uma decisão de estilo. Foi uma dor que me causava ter que parar a cada 10 dias pra esconder isso de branco, pra fazer progressiva. Meu cabelo, coitado, eu tava desfalecido. E aí eu falei, vamos encarar pra ver o que vai ser. E me adaptei muito com ele assim, né? Então, acho que isso tem a ver até com essa pá toda leste. Talvez a pessoa ache que ser pá toda leste é ter cilhão, é ter unhão, é ter bocão. Isso. Mas tem muita gente que tem tudo isso e é chonga, né? Que é morna, que não tem coragem, que não tem posicionamento. Então, sim, eu me sinto uma mulher mesmo sem cabelo, sem unha, sem cílio, sem bocão. Eu olho para minha história, para as decisões que tomo diariamente, né? Sou vaidosa. E aí, cara, pá, toda leste. Adorei. E, Suzana, no off a gente tava conversando como que surgiu a tua primeira presença num palco, né? Porque todo mundo acha que às vezes, trilhou, tá preparada, isso nasceu, tu nasceu pra falar, tu nasceu pro palco. Mas como que, conta pra quem tá assistindo a gente, né? Como babado, que foi essa tua primeira presença no palco? Sabe, talvez era Deus já me preparando, como se fosse um laboratório, tipo assim, dá uma olhadinha nessa oportunidade, por mais pequena que seja, se tu gostar, talvez eu vou te levar para palcos maiores no futuro. Então eu tava lá, meio chonga na área financeira, mas eu gostava muito de observar e ajudar as pessoas da área de RH e marketing. Total comunicação. Exato. Porque parece que elas eram mais felizes, sabe? Porque elas pensavam em evento, em festa, né? Em celebrações. E eu lá, planilha. Tudo bom? Excel. Escutando evidências. Meu Deus. Quem mais tá se identificando?
E aí, um dia elas falaram assim, Suzana, a gente vai fazer um evento para umas 300 pessoas no Hotel Fazenda e a gente teve uma ideia de colocar um personagem no palco só pra dançar uma musiquinha pra despertar a galera. Tu topa? Na hora, a minha mente falou, fala que não, querida, foge. Mas eu falei, cara, que massa que elas enxergaram em mim, ainda na área financeira, esta pessoa. Então, se elas perceberam, talvez eu tenha. E como eu falei, eu nunca fui tímida, mas eu tinha muita vergonha, né? Vergonha do julgamento, vergonha depois de me arrepender. E eu falei, olha, eu topo. E daquele dia até o dia da apresentação foram muitos frios na barriga, mas eu entendi que o frio na barriga ele pode ser bom quando tem o porquê grandão, né? E o meu porquê era, vai que eu gosto disso e vai que um dia tem uma oportunidade na área delas. Talvez eu possa ser lembrada. Só que as pessoas não querem isso. Elas falam, o que eu vou ganhar com isso? Tem a vaga lá, senão eu não vou sair aqui das minhas planilhas, atrasar o meu trabalho, eu tenho que ficar até mais tarde para ir lá ajudar vocês, sabe? E aí esse pensamento medíocre que às vezes fecha a porta, né? E afasta as pessoas de irem adiante. E aí eu topei o primeiro ano, foi muito legal, assim. E no ano seguinte elas quiseram de novo, e aí foi mais sucesso ainda, porque daquela personagem veio realmente a oportunidade de trabalhar em paralelo. Talvez foi uma das primeiras atividades de empreender, né? Porque eu vendia esse personagem nos paralelos. E ali eu comecei a perceber que era esse universo que fazia a minha alma vibrar, né? Eu falo que viver é intenso, viver é cansativo em algumas fases, tem ciclos maravilhosos, tem outros bem desafiadores, isso chama vida adulta. Mas a leveza, ela precisa estar presente assim, de dentro para fora, e naquilo que a gente escolhe se comprometer e fazer, né? E eu vi que ali tinha isso. E foi ali que eu comecei a conversar comigo, a conversar muito com Deus para entender como eu podia viver isso de maneira mais intensa. Então, eu sei que para algumas pessoas que ainda não chegaram nessa clareza, que ainda ou são chongas, ou trabalham com algo que não ressoa, mas acha que a vida é assim mesmo, fica até difícil de acreditar quando eu falo que sim, hoje eu me considero uma mulher feliz de segunda a segunda. E não é papinho de palestrante, é porque tudo é decisão e atitude em relação ao que a gente sente de bom e de coisas negativas também, né? A vida é feita de escolhas, né? E a gente tem que assumir a bronca dessas escolhas. E é muito isso, assim, a gente vê muitas pessoas, muitos profissionais, assim, frustradíssimos com aquilo que escolheram fazer e não tomam nenhuma ação diferente pra sair daquilo. E, Suzana, se tu puder dar uma dica pra gente, assim, quais que são, sei lá, 5 sinais de que uma pessoa é chonga mesmo, pra dizer assim, eu me encaixo, assim, sabe? É tipo aquele negócio do Instagram, abaixa o dedo se você é um desse. Vamos, vai. Eu tô pronta. Bom, acho que talvez a primeira questão, quando a gente olha pra uma pessoa que é chonga, ela não vibra por absolutamente nada na vida. Sabe? Tipo, tamo feliz, tá triste, entrega. Uma pessoa que não... Que quando você oferece alguma coisa, ela fala, pode ser. Eu tenho uma raiva de oferecer alguma coisa, sabe? Um chocolate que custou caríssimo. Mas você aceita um pedacinho? Pode ser. Então não dou inferno. Né? Certamente a comunicação, né? A pessoa que entra numa reunião muda e sai calada, a pessoa que talvez recebe uma oportunidade para estar aqui com vocês, falar, ai, Deus que me livre. Ai, não, se numa hora de branco, ai, se eu não conseguir falar, ai, se as pessoas... Então a comunicação acaba boicotando muito esse processo, né? Falta de autoconhecimento, saber responder quem você é de verdade verdadeira. Por quê? Porque é isso que traz a garantia de que o que você pensa, acredita e entende a vida te deixa em paz, independente do que os outros vão pensar, sabe? Ontem aconteceu um caos. Pode contar uma fofoca aqui? Conta, por favor, já gosto. Vou até me ajeitar. Ontem eu postei um vídeo que foi bem polêmico. Eu não sou, acho que você me acompanha um pouquinho mais. Eu não costumo ser extremamente polêmica. Eu gosto de compartilhar amor, né? Sentimento de fé, sobre a comunicação. Mas quando a gente vive com a tríade que eu brinco, né? Autoconhecimento, autoconfiança, autoestima, a gente não consegue olhar para algumas questões, ainda mais eu como treinadora do comportamento humano, né? Dessa vida em presença. Então eu vi lá um padre batendo numa criança. Aquilo me deixou assim, indignada num nível. E aí eu vou expor a minha visão,
né, enquanto ex-chonga que sou, enquanto a liberta das amarras da sociedade doente por padrões, vou me posicionar. E aí, o que aconteceu? Uma galera que não curte nenhum stories, que não comenta nada do que eu posto, que não engaja, que nunca compra nada que eu coloco lá à venda, vem querer bancar Pra que tu tá sabe? postando isso? Sentar na minha janela. Mas tem que ver que lá. E assim, não quer dizer que um seguidor ele não precisa concordar com tudo que eu Sim. falo, né? Eu sempre falei que eu não quero fazer sucesso. Eu falo isso há muitos anos já. O meu objetivo não é fazer sucesso nem ter fama. O meu objetivo é fazer sentido na vida das pessoas através do meu trabalho. Então, quando uma palestra termina e alguém fala, cara, obrigada, nossa, tu mudou meu dia, caiu uma ficha aqui maravilhosa, gratidão, né? Ou uma celebração que eu realizo que um idoso fala assim, moça, eu nunca tinha chorado num casamento, obrigada porque tu resgatou o porquê do meu matrimônio, que nem era o cara que estava casando. Então, ali, ao voltar para casa, como consequência, eu me sinto uma pessoa de sucesso. Mas eu não quero estar ali na internet para ter muito seguidor, para ter muito engajamento. Eu quero falar, me posicionar do que faz sentido para mim. E aí eu fico triste quando aparece alguém que nunca tá engajado, mas quando é um negócio polêmico, daí vem querer, Tem sabe? poder de fala. Vira o Fat Family, né? Eu brinco, baby, dance. Então, isso é chato, mas como eu tenho autoconhecimento, autoconfiança, autoestima, eu não me privo de fazer esse movimento, por mais que eu sei que eu vou atrair esse tipo de pessoas. Primeiro, porque isso não vai abalar em nada o que eu penso. Porque antes de falar, eu penso muito, eu comigo. Então, não é uma coisinha da boca pra fora. Deu na telha, né? Vou fazer. Vou fazer porque tá dando like por aí, então eu vou trazer pra mim. Não, cara, é muito genuíno o meu movimento, né, na rede social. Então, isso me deixa em paz, sabendo que eu não tô ali pra provocar, nem pra criar. É um sentimento que eu quero que outras pessoas comecem a olhar e observar e perceber realmente se faz sentido olhar dessa maneira ou não. Isso vai muito de autoconhecimento, mas agora eu tava lembrando, eu te acompanho, aquela sua seguidora fiel, daquela vez da escada que tu postou e alguém falou por causa do nome que tu deu pra escada, tipo, querendo problematizar uma coisa que não tinha problema. E assim, ela não chegou falando, não gostei, achei chato. Ela falou, por favor, exclua. Tipo, eu tô mandando, né? Pra quem não tá entendendo nada, a Suzana postou uns stories na academia, aquela escada que é do cão, fazendo lá exercício, eu não lembro. Demoníaca. Ela eu apelidei carinhosamente de demoníaca. E, pô, a comunidade dela aceitou aquilo e ok. Porque, meu Deus, só quem faz aquilo lá sabe que é demoníaco. E teve uma nem sei se é seguidora. Ela, eu acho que era muito recente. Respondeu os stories, tipo, retire, exclua esses stories, né, esse nome, não sei o quê. E se fosse alguém que não tem um autoconhecimento, uma autoestima, aquilo ali ia ser o fim do mundo. E foi o que eu trouxe a problemática, inclusive, explorei mais nos stories, e não pra galera cair de pau em cima dessa mulher, que depois de um tempo ela sumiu, porque ela viu que ali não era espaço para uma pessoa com um jeito dela conduzir as situações. Eu acho que ao mínimo é respeito, bom senso e educação, independente da situação, a gente tem que trabalhar. Exatamente. Mas para alguém que, quando posta com muita tranquilidade aquilo que realiza, né? E, de novo, não quer dizer que eu quero que as pessoas só compartilhem. Por exemplo, já vou trazer um outro caso aqui. Há alguns anos atrás, alguém tinha compartilhado uma imagem e eu tinha achado muito engraçado. Estava escrito assim, eu não emagreço. Tem gente que diz que não emagrece por causa da tireoide, mas na verdade o problema está na coxiloide, risoloide, chocoloide. E eu achei engraçado, até porque tenho hipotireoidismo desde muito nova, e compartilhei. Identificou. Nisso veio uma seguidora e falou, Suzana, eu queria dizer que, olha a diferença. Por gentileza, tirar isso porque eu achei estranho você chamar de demoníaca. É uma coisa abençoada. Cara, eu não faço culto ao diabo. É só me acompanhar um pouco mais. Exatamente. Né? Então, ela falou, olha, eu gosto muito do teu trabalho, mas eu confesso que doeu aqui e mexeu com as minhas emoções. E aí ela explicou que ela tinha um problema sério com a obesidade, né, que ela tinha traumas do passado, que ela tinha muita dificuldade com a alimentação, era uma briga muito forte. Naquele momento eu falei, caramba, que bom que a gente teve essa troca, porque é muito legal quando a gente pode crescer, né, numa discussão que não é uma briga, só que as pessoas não entendem a linha tênue entre você discutir um assunto
entre você brigar e querer gargantear gritando com o outro, né? Uhum. Graças a Deus eu aprendi isso depois que eu me tornei mãe. E quebrei um ciclo bem intenso da minha jornada como filha, inclusive. Uhum. Mas aí eu falei, cara, tu me desculpa, né? Eu jamais queria causar isso em você. Realmente entendo o teu ponto de vista. Vou excluir. E aí ela me agradeceu. Assim, a gente conversou muito mais sobre, né? Me abriu o coração, eu acolhi, dei conselho. E ela não me deixou de seguir. Sabe? A gente seguiu numa relação extremamente saudável. E aí é um pontinho que a gente vai ajustando, né? Na nossa história, no nosso olhar, com respeito e cresce. Mas tudo é a maneira, né? Que Sim. a pessoa chega, mas tem que estar muito firme para aguentar o tranco. E como eu disse na história da demoníaca, eu sei que eu sou muito pequena na internet perante tantas pessoas que recebem muito haters. Graças a Deus, a minha força na peruca acaba atraindo pouco hater, né? E eu consigo lidar muito bem com eles. Mas tem muita gente que às vezes a fama é muito grande, falta a base do autoconhecimento, autoconfiança, autoestima e o cara pira. É um comentário E é o que mais acontece, sobre eu acho, peso, hoje. sobre o olhar, sobre qualquer coisa. Uhum. Né? Porque o que mais tem por aí é gente chata que não tem a base, dando pitaco na vida do outro sem nem querer olhar para sua própria vida. E tem de gente enchendo meu saco, fala, Suzana, tu é palestrante, todo dia tá com a unha sempre vermelha. Eu não quero inferno! Não faz Porque parte você da aparece, personalidade. né? É quase que uma exigência que você tem que estar nesse padrão, que absurdo. Quero! Ah, porque tinha que botar cílio, porque todo mundo... Quem quer, bota. Quem não quer, não bota, desgraça. Exatamente. Exatamente. E falando é em isso cílios, vamos fazer o nosso merchan, o nosso patrocinador, a Melanina Store. A Melanina, pra quem não sabe, é uma loja voltada de produtos pra leste, pra área beauty, design de sobrancelhas. Tem produtos registrados da Anvisa, acessórios também, né, Kelly? É isso. E a Melanina disponibilizou o cupom? Isso, a Melanina disponibilizou um cupom pro Toda Leste, pra você que acompanha a gente. Já vai lá no site da Melanina, melaninastory.com.br, usa o cupom PATODALESTE, você ganha 10% em E tá desconto. subindo o QR Code. Subindo de verdade. Subiu aqui mesmo. Tá Arrasta pra subindo cima. o QR Code aqui na tela, é só apontar a câmera do celular, você já cai no site da Melanina. Tem bastante produto pra vocês e aproveitem o cupom PATODALESTE. E assim, Suzana, pra gente seguir, antes da gente começar o nosso quadro, esse ponto que você colocou é extremamente necessário. Porque até a gente, como comunicadora agora no podcast, como mulher em si, é uma cobrança muito grande em cima de tipo, cara, não, você tem que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E tipo, cara, é tu aceitar que, velho, não faz o meu estilo, não quero, não tô afim, e talvez semana que vem eu esteja afim e eu vou aparecer com cílios lá na sobrancelha, entendeu? Exato. E as pessoas não vão conseguir lidar com isso. Se você aparecer, digamos assim, vão falar que você é contraditória, vão falar que você fala tanto sobre autoconhecimento que não tá se conhecendo, como se a gente não tivesse esse poder de mutação mesmo, de mudar. A gente muda, a gente amadurece e a gente começa a gostar de coisas diferentes em épocas diferentes e tá tudo certo. Total. Mas é com o meu cabelo, né? Tem muita gente que não adora, tem tem gente que ideia odeia. do quanto é desafiador bancar um cabelo desse. Porque eu não estou doente, pra quem está assistindo e não sabe da minha história, né? Eu não tive câncer, não sou monja, nem tive piolho. Ai, vamos te ver, olha. Eu escolhi não ter cabelo em 2015, quando a minha raiz branca vinha com força total e eu decidi que eu não queria mais ter cabelo pra tirar esse peso da minha vida. Falei, vou gastar esse tempo com outras coisas, nem que seja pra fazer nada. Antes de lançar o meu livro Nada Terapia, inclusive, que lancei ano passado. Mas tem muitos causos em relação ao meu cabelo, assim, né? Eu já contei várias vezes que eu já fui no Gias fazer compra e um rapaz veio lá e falou, minha irmã também tá com câncer, me ajudou a empacotar as compras. E você tinha o pena, aquela... Recentemente, na eleição agora, tinha gente entregando santinho, né? No sinaleiro, veio uma moça assim, oi, moço! Daí eu tava com o vidro fechado, fui abrindo, ela, desculpa, é uma moça, né? Eu com um brincão desse tamanho. Daí ela parou assim, eu juro pra vocês, foi muito engraçado, porque eu acho que o dia que ela pensou assim, hoje eu vou levar uma palavra de Jesus pra essa mulher. Aí ela fez assim, o que tá acontecendo contigo, que tá com esse cabelo, que já vamos fazer uma oração aqui já. Ai, meu Deus! Tudo isso, meu Deus. Eu pensei, não pode piorar. Tua oração funciona pra cabelos brancos, Aí eu sorri e falei, olha, não tá acontecendo nada, eu só escolhi não ter mais cabelo. Meu Deus. Aí ela, tá.
e ela sumiu, assim, no sinaleiro, pelo além. Aquilo ficou Até reverberando agora na deve tá mente pensando, dela. né? Guardou Porque na cabeça dela, bateu o olho, tá doente. Vou fazer uma oração pra Deus curar ela. Muitas pessoas, Agora, né, pensa devem se eu ter. cheguei em casa abalada pela decisão 0, eu cheguei dando risada. Uhum. Mas por quê? Porque eu sei o porquê que eu escolhi ter esse cabelo. Uhum. E eu falo que não adianta tu tá pá toda leste, Uhum. né, na questão de moda, de adereço. Uhum. Tem gente que pinta o cabelo de roxo, que bota 15 piercing no rosto, mas não tem a tríade. Uhum. Então, qualquer tipo de comentário assim, Já vai a pessoa abalar. se chegar em sente casa e muito te arrancar vulnerável. tudo. Aham. Exato, exato. Ter esse o Essa culhão de consciência. isso que eu quero e pronto. Tem um porquê por trás, Sim. né? É igual tu falou, porquê. Então vamos iniciar o nosso quadro. Bora. Adoro quadros. Nosso quadro é a dica da especialista. Você que é uma especialista em comunicação. Então vamos lá. O primeiro tu já deu, né? Que foi as dicas. Não, tu falou as 5 primeiro, Não, né? são os 5 sinais, ela 5 falou. Ela nem sinais. deu a Agora dica as dicas. pra As perder a dicas chunguice. necessárias que você daria pra quem quer perder a chunguice. A chunguice, boa. Talvez a primeira e a mais importante é aprender a olhar para a tua história e identificar da onde vem essa chunguice. Será que é o teu olhar em relação à vida? Será que foi plantada em ti essa chunguice, né? Eu falo no meu livro, Nada Terapia, que o meu sonho é que um dia as pessoas, quando perguntem para as crianças assim, né? Kelly, o que você quer ser quando crescer? E que não espere só a profissão. Uhum. Sabe? Que o desejo é que as pessoas consigam responder, olha, eu quero crescer uma pessoa feliz, confiante, próspera, abundante, né? Que trabalhe com algo que realmente vai ressoar com o coração. E não só quero ser médico, quero ser professora, porque a nossa vida não se limita à profissão, cara. A profissão é uma parte, uma boa parte, mas não é só. É uma parte. E as pessoas acabam se definindo apenas com aquilo que estão realizando. E talvez por isso que a humanidade está tão doente, né? É uma Totalmente. cobrança absurda do fazer e pouca cobrança ou pouco olhar sobre o ser. Eu acho que é essa junção que dá o barato legal, onde a gente, mesmo com boletos, né, que não param de chegar, a gente tem uma vida mais leve. Então, acho que olhar isso. Será que foi a tua mãe que falou um dia que, né, nasceu pobre vai morrer pobre? Não adianta. Será que foi a tua mãe que um dia, quando tu queria se comunicar mais, falou, que guria estralada, como fala? Fica quieto um pouco. Pronto, nunca E aí mais falo. você, de repente, registrou na tua mente que falar muito ruim. é chato, é ruim. Né? Então, observar tudo isso e entender como é que você, hoje, na fase adulta, madura, responsável pelos teus próprios boletos, o que você pode fazer para começar a ressignificar isso. E não é um processo mágico, mas ele é totalmente possível, está totalmente acessível, porque a gente vive na área da informação, cara. Tem gente que já assistiu uma live minha e mudou a carreira. Né? Então, as pessoas, elas querem, mas elas não querem buscar. E aí, ficar só se lamentando não vai resolver isso. E outros 2 pontos. Autoconhecimento. E aí, depois de tu curar a tua história, depois de tu olhar, é aprender a responder com muita, muita clareza. Quem sou eu? Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O porquê que eu gosto do que eu gosto? Por que que eu acredito no que eu acredito? E por que que eu não acredito naquilo que eu não acredito? Eu penso que a gente teria menos brigas no mundo, porque as pessoas não têm clareza do que elas acreditam, mas elas dão um pitaco muito raso na vida do outro, e o outro revida, e não tem uma continuação. Daí começa a gritaria, e começa soco, porrada e bomba. Sem conclusão nenhuma. Exato. E eu amo discutir um assunto, cara. Eu fiz um casamento, eu sou celebrante, né, profissional há 8 anos. Amo falar em nome do amor nos finais de semana. E eu fiz um casamento de 2 ateus. E foi uma das reuniões mais incríveis da minha vida. Porque a gente não falou só do processo do casamento, como eu faço, né, para entender a história do casal, os gostos. Eu queria que eles me contassem como é alguém que não acredita, né, num Deus maior. E aí é a mesma questão, o interesse deles, porque eles viram que ali tinha espaço para eles se abrirem e para eles questionarem de alguém que não ia querer Mostrar que tá certo. profetizar sobre a vida deles, sabe? Tipo, não, vocês têm que acreditar. Engolir a minha verdade, Exato. pronto, né? Não. Então foi uma conversa tão linda, de tanto respeito, e eles não acreditarem em Deus depois da conversa. Eu não deixei de acreditar, né, na minha versão sobre Deus depois da conversa, mas foi algo muito, muito acolhedor
e que edificou, eu acho que ambos os lados, sabe? Então, acho que esse autoconhecimento é um dos pilares. E o terceiro, com toda certeza, adivinha? Comunicação. Com certeza, né? Porque se você não sabe falar, até a tua DR num relacionamento fica mais tensa. Porque ao invés de você organizar as ideias, né, com tranquilidade, antes de você abordar o teu parceiro, a tua parceira, você já chega com os dois pés no peito. Aí você se perde na tua linha de raciocínio. Você perde a oportunidade porque você fala além do que deveria e se torna uma pessoa chata, né? No mundo profissional nem se fala. Na rede social, que a gente tá em 2024, tem gente que ainda fala, eu até vendo, mas aparecer nos stories, Deus que me livre. Sim. Mas tu já foi atrás pra entender o porquê? Se tu não tem habilidade mesmo, ou tu pode aprender, porque qualquer pessoa pode aprender. Eu falo, se eu aprendi, cara, qualquer pessoa do mundo pode, porque eu sou a Chonga Mor do universo, talvez. Eu não conseguia olhar nos olhos do meu chefe, das pessoas que falavam comigo, porque achava que não era merecedora pela minha história, né? Então, a comunicação, ela precisa estar no radar e é tão acessível, né? Tem tantas... Eu já dei curso de oratório uma vez, durante a pandemia, 50 pila, cara, um curso de 9 horas de formação. Eu Mas fiz. tem gente... Tu fez, né? Eu fiz na pandemia. Agora, adivinha quantas pessoas querem, que me conhecem já há 15 anos, falam, um dia eu vou fazer um curso de oratório contigo. Um dia. Esses dias eu falei já pra pessoa, para de se enganar. Porque não é falta de tempo nem de dinheiro, cara. Sim, sim. É falta de percepção, que é importante, e aí você se organiza e faz. Porque eu juro pra vocês, eu me sinto ofendida quando eu vou conversar com alguém e falo assim, eu queria, mas não tenho tempo. Vai se ferrar. Eu faço 6 coisas, cara, eu trabalho com um monte de coisa, e assim, eu podia dar toda a desculpa para, por exemplo, não trazer o mimo que eu trouxe pra você, mas eu fiz com tanto amor que eu falei, cara, eu vou ajustar a minha agenda, e assim foi tão legal quando ficou, que lindo que ficou. Então tudo é uma escolha, né? A gente escolhe o tempo inteiro. Eu adorei. Não, e assim, o quanto também é importante, né? Porque assim, quando a gente coloca muito no nosso um peso sobre as coisas que a gente tem pra fazer, sem também entender o porquê, como você mesmo já falou, né? Por exemplo, tu trouxe pra gente esse mimo. Cara, o quanto isso foi importante pra gente, quanto realmente a nossa reação... Pega ali, Thaisa. Abre. Quanto a nossa reação foi genuína, realmente, quando a gente sentiu o carinho sobre isso, e o quanto a gente que também tá no início de um projeto, a gente entende o quanto isso, o valor que tem nisso, sabe? O quanto da Suzana tem ali. Então é muito, muito, muito importante uma vela aromática, gente. Olha que lindo. Com cílios, personalizada pra toda leste. Isso que você falou é muito legal, Kellen, porque a gente comunica não só de forma verbal. A gente comunica nos detalhes daquilo que a gente escolhe ser e entregar, né? Então, ai, que cheirosa. Olha, modéstia à parte, as minhas velas exalam muito bem, tá? Porque eu uso só essência premium. Uma delícia. A Suzana, pra quem não sabe, além de trabalhar com comunicação, faz velas também. Coloca o teu @ das velas. É leveavida.maisleve. Já sigam aí, Foi gente. também um estímulo, né, para as pessoas, porque assim, tem gente que fala assim, Suzana, como é que tu dá conta de fazer? Meu Deus, tu trabalha com palestra e treinamento nas empresas, tu trabalha com mentoria individual de oratória, tu dá os teus cursos, daí final de semana tu faz celebração personalizada de casamento, trabalha com 2 terapias, né, terapia holística, e ainda faz velas. E eu faço tudo isso sem remédio para dormir, nem para acordar, nem para parar de babar. Não faço. E assim, ó, hoje não deu tempo porque eu estou aqui e tá tudo certo. Mas é inegociável meu soninho depois do almoço. Todo dia eu tenho 15, 20 minutos de pausa. Por quê? Porque eu pratico nada terapia. Eu escolho aquilo que eu vou assumir. Depois eu quero entrar nesse assunto do livro. Eu escolho assumir os compromissos para poder ter tempo de, por exemplo, preparar algo assim, entende? Que me transborda também. Porque como eu tava falando, a gente comunica das várias maneiras, né? Chegando atrasado para um compromisso, a gente comunica. Esquecendo num compromisso, a gente comunica. Vocês, maravilhosos. Nossa, que lindo foi vocês passarem todas as informações, perguntarem assim, o que você gosta de beber? Cara, vocês não estão aqui no automático fazendo, cadê a próxima? Cadê a próxima? Não, a gente se importa com ela, a gente quer com que ela se sinta bem aqui. Isso é maravilhoso, é isso que nos difere da galera que tá aí, ó, fazedor, e pouco pensador, né? E aí fala, eu sou criativo, mas também, como é que tu tá alimentando a tua criatividade desse jeito, né? Fazendo
toda a vida descabelado só. E Suzana, eu acho importante, tu tocou ali nos todas as 1000 facetas da Suzana. Fala um pouco das terapias que você trabalha também, porque é algo novo pra mim, porque eu não conhecia de ti isso. Eu conhecia a parte da comunicação toda, também é um interesse meu fazer um curso contigo. Sim. E tá registrado aqui, então eu vou fazer, não vou levar esse esporro depois. Mas fala mais sobre as terapias, o porquê que você escolheu essas terapias. Então, olha só, que legal ter essa oportunidade de falar sobre isso, né? Tem gente que olha pra mim e acha que eu sou monja pelo meu cabelo. Não, já falei que não. Mas as terapias, elas vieram por 2 motivos. Primeiro deles, para entender sobre a minha espiritualidade, né? Então, como eu estava comentando nos bastidores com vocês, quando eu comecei a palestrar para mais pessoas, eu comecei a perceber um cansaço que era inexplicável pelo tempo de dedicação de um trabalho. Então, eu palestrava lá para um grupo de 800 pessoas durante 1 hora, chegava em casa, parecia uma uva passa, né? Ficava lá 2, 3 dias. E eu comecei a questionar isso ao invés de apenas de aceitar. A diferença da pessoa que chega no nível de fibromialgia, porque trabalha 8 anos numa empresa tóxica, com um chefe extremamente tóxico, e vai se acostumando, e aí quando ela vê o diagnóstico, ela fala, pois é, mas fazer o quê, né? Entende? Então eu fui entender desse cansaço. E aí conversei com uma pessoa, eu aprendi muito com a minha mãe, a gente tem que acarejar quando a gente tem uma dor que o universo vai trazendo, né? Então trouxe as pessoas certas, uma amiga começou a trabalhar trabalhava há muito tempo com reiki, eu nem entendia nada disso. Eu tinha preconceito, pra vocês terem uma ideia, como é louco isso. Quando a gente ia no shopping, que tinha aquela loja holística, que tinha cheiro forte de incenso, eu atravessava a rua. Pensava, isso aí não é de Jesus, né? Coisas que eu ouvi uma vida inteira. Então eu fui entender, fui conhecer, fui me conectar e fiquei apaixonada, né? E ali começou uma Suzana também que entendeu que para ajudar outras pessoas a evoluir, eu não podia ficar só no mental, porque a comunicação é muito do mental. Eu precisava expandir também para outros 2 pilares, o corpo e o espírito. Então eu fui me nutrir disso para poder ser essa contribuição. E como eu nunca sei quem vai chegar na minha frente, né? Como eu sou mentora de pessoas, tem gente que vem por uma necessidade A, outras vêm por uma necessidade B. Então, eu percebi que eu ter mais ferramentas, sabe como o Murilo Gun fala o cinto do Batman, né? Dependendo da situação, tu saca alguma coisa que vai ser contribuição. Então, para alguns vai ser a mentoria de comunicação. Para outros, pode ser a terapia multidimensional, por exemplo. Então, agora eu vou explicar bem rapidinho como elas funcionam. A terapia multidimensional... Primeiro, assim... Eu entendi que é um grande chamado meu ser essa contribuição espiritual também, né? De repente, num outro momento, eu posso falar só disso. Faz um episódio só desse. Mas entendi por que as pessoas, por exemplo, falavam assim, eu te acho tão iluminada, porque quando chega no ambiente, a energia muda. O teu abraço é diferente. Eu falo, obrigada, porque querida. E aí depois, entendendo a espiritualidade, né, o meu plano de alma, eu entendi por que essa luz, né, às vezes gera esse conforto na vida de algumas pessoas. Pois bem, me tornei reikiana durante a pandemia, enquanto estava com Covid. Eu estava tão apavorada, gente, porque a gente tá vivendo um caos, né? E eu caí de cama por 20 dias sem conseguir trabalhar, uma empreendedora 20 dias parada, é um faturamento importante. Mas o que mais me agoniava é que eu não conseguia viver, sabe? Eu não via minha família, eu fiquei só deitada, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, E aí eu descobri um curso online de reiki, fui lá, fiz a formação 1, 2, 3, agora eu tô terminando meu mestrado, e adorei, porque eu uso muito pra mim, pra minha família. Minha filha foi viajar essa semana. Mãe, manda um reiki pra mim, que aqui tá meio agitado o negócio. Eu falei, pode deixar, filha, já mando. Então é maravilhoso, né? Pensar que você pode, através de um conhecimento, ser uma contribuição real na vida de alguém. Então, depois veio a terapia multidimensional, que é uma terapia de cura. Então, é a nível de 5ª dimensão, né? Nós estamos na 3ª, 5ª. É uma ferramenta para quem tá buscando a cura para alguma área específica da vida. É um atendimento 100% à distância que a gente faz. E eu atendo também com a leitura do plano de alma, porque eu falava muito de propósito, mas eu não sou coach. Talvez até por um pouco de preconceito de algumas coisas que a gente escuta, né? Que acabou sendo tão banalizado. Mas nunca fiz formação de coach. É muito da minha intuição, que eu entendi que ela é real, verdadeira, não é um achismo. Mas eu precisava de uma ferramenta para poder auxiliar as pessoas, né? Quando vier, Suzana, me ajuda, eu queria entender mais o meu propósito. Então, essa ferramenta, ela tem por objetivo conseguir te apresentar quais são os desafios que você veio superar, não ficar lamentando. Ai, minha vida só eita atrás de eita. Olha para isso e aprende a lidar com isso.
os talentos que você trouxe consigo para ser utilizados e os objetivos que você veio atingir, tanto a nível material quanto a nível espiritual. É muito tranquilo o atendimento, né? É mais ou menos 1h e 15. Eu preciso só do nome de registro de nascimento da pessoa e sei que dali muitas almas são encaminhadas assim para ter mais clareza, né? O que a gente veio fazer aqui de verdade? Porque eu sei que existe também um preconceito sobre a palavra propósito. Propósito, as pessoas que fazem propósito devem fumar maconha tudo de manhã, no café da manhã, não é possível, né? Cala a boca e trabalha. Cara, mas eu não acredito que todos nós viemos aqui pra sofrer de segunda a sexta, pagar boleto, né? E voltar pra nossa real casa, que não é aqui. Tem que ter um a mais. E essa ferramenta, ela consegue trazer clareza nesse sentido, sabe? Então é bem interessante, assim. Lindo, e pra gente dar continuidade, como que veio, voltando um pouquinho lá no teu início, os casamentos, o cerimonial de casamento? É cerimonial legal. que fala? Celebrante. Celebrante. Veio primeiro? O que veio primeiro na tua carreira? Então vamos lá, já que o podcast é de empreendedoras, né? Tem gente que Pra acha gente assim, entender o que a empreender. Suzana... Dá uns 3 tipos de ruim. Quando alguém começa a empreender, passa um mês, acho que não vou dar certo. Exatamente. Vontade de dar aquela bicuda, né? Então, a gente tem a PAC. Dá uma pasada, uma né? pasada. Eu trabalhava no mundo corporativo, trabalhei desde os 16 anos até mais ou menos uns 30 anos, dentro de uma empresa que foi a DataSul, que foi uma grande escola para mim, né, lá na Santos Dumont, que depois a TOTS comprou, ainda fiquei 1 ano lá. Mas o que aconteceu? Eu saí da área financeira e fui para a área de comunicação, né? Fiz um projeto lá, mostrei pro meu chefe e ele super aprovou e eu fui pro RH, graças a Deus, amém, aleluia. E aí eu comecei a organizar os eventos da empresa, então a gente tinha muito evento. E aí, a nossa contadora, num almoço de família, quando cortava a carne dela, falou: Suzana, gostando do jeito que tu organiza os eventos da empresa, tu não quer organizar meu casamento? Do nada. Nada. Falei pra ela: tu tomou água do chuveiro hoje? Ela: não, pensa com carinho. Daí, olha que lindo que ela falou. Pensa com carinho, pode ser uma atividade que você... Aí ela falou a palavra mágica, né? Você pode ganhar um dinheiro extra. Ali eu falei: dinheiro extra, eu gosto desse negócio, gosto muito. Foi uma outra crença que eu quebrei, de que dinheiro é bom, né? Porque tem gente que fala, dinheiro só traz desgraça, não, dinheiro é maravilhoso, é o ser humano que deixa o negócio ruim. E aí eu fui pensar, eu fui pesquisar, eu fui fazer uma formação de cerimonialista com um cara lá do Rio de Janeiro, gostei, fiz um benchmark, entendi que o mercado tinha oportunidade e topei. E já criei logo, já criei cartão de visitas, já fiz amizade com uma outra cerimonialista que me levou para uma feira de casamento e ali nasceu. E eu fui cerimonialista por vários anos. Então eu organizava os casamentos, toda a base. Então eu ajudava a noiva a escolher decoração, filmagem, fotografia, ia lá escolher o vestido com ela. Junto com o CLT. Junto com o CLT, tudo bom? Bem tranquilo. Então às vezes eu tava assim, quarta-feira, uma noiva me ligava, eu ia lá no corredor, tudo bom? Podemos falar hoje à noite, querida? Não bati o cartão ainda. Então eu fiquei assim uns 6 anos, de segunda a sexta trabalhava das 8 às 18, sábado eu fazia casamento, domingo eu sobrevivia, né, porque... Era o que restou? ficava até o final de todos os eventos. Pra mim, era questão de qualidade, assim. Poder botar a noiva dentro do carro, falar, pode deixar que eu vou lá, agora eu vou contar as bebidas, vou fechar a conta, e aí eu vou embora. Só que eu chegava 6 horas da manhã em casa. Tinha 2 filhas pequenas. Elas iam lá no quarto e falavam, mamãe, agora acorda pra gente ir pro shopping passear. Eu falei, claro, vamos. Foi muito desafiador, mas foi uma maneira de eu entender que era uma chance de eu ter uma vida um pouco melhor. E a gente tem que escolher entre estar na zona de conforto total ou sair dela em busca de algo melhor e talvez dali na frente ter um pouco mais de conforto de novo. De novo, são escolhas, né? Então, fiz esse trabalho, só que quando elas começaram a chegar na adolescência, eu comecei a perceber que estava mais pesado eu fazer esse trabalho do que realizador. Por quê? Porque eu sempre sonhei em ser aquela mãe que ia ser aquela tia do Uber. Chama as meninas, eu levo todo mundo, eu busco todo mundo, e com esse trabalho eu não ia ter condições. E aí eu comecei de novo, olhando para a dor, buscar como solucionar isso. Então eu tive uma conversa com o Ded, né? E comecei a observar e pedindo respostas. E aí um dia, do nada, eu abro o Facebook na época, tinha lá um link patrocinado de uma celebrante do Rio de Janeiro, que já cobrava, ela assim, na época, ela, tipo, R$5.000 para uma celebração. Eu olhei para aquilo. Deus, aqui em Joinville não tinha. Quando eu era cerimonialista e ia fazer algum casamento fora da igreja, era um senhor que eu chamava de Barra Velha,
era o único da região. Eu lembrei quanto ele ganhava, eu falei, cara, ele ganha mais do que eu trabalho 15 horas, ele trabalha 1 hora. Eu Falei, quero. Deus, captei, gratidão. Cheguei em casa, eu comecei a organizar, aí estuda. Falei, fechou, a partir do ano que vem, 2015 vou encerrar minha carreira como cerimonialista, começo... por quê? Porque eu já era professora, eu já trabalhava com oratória, então eu gostava de falar, eu sempre amei escrever. Fechou, falei, eu tenho as habilidades, né? E se não der certo? Eu quero mais o que as pessoas me perguntavam. Se não der certo, tu vai jogar fora essa carreira que tu construiu? Porque eu tava num nível onde, lá quando começou, o meu sonho era assim, meu sonho é que tal fotógrafo me indique. E eu já tava nesse nível, né? Só que aqui a gente precisa olhar que às vezes é o ego que não quer se desapegar. É tipo, como é que eu vou jogar isso aqui fora por uma coisa totalmente... Mas isso aqui pode ser melhor. Será que isso aqui é só pelo reconhecimento? Beleza, não vai se apagar. Porque talvez vai até ajudar nesse trabalho aqui. E foi o que aconteceu. Quando eu me lancei como celebrante, eu disse, nossa, que legal, porque tu é uma pessoa... Já era tudo referência, que eu já escolhia fazer lá, né? Porque não como Então eu fui muito bem abraçada pelo mercado de eventos. E sou apaixonada por fazer o que faço, né? Porque poder proporcionar uma cerimônia onde as pessoas não vão estar se abanando, acaba logo. É um feedback que eu tenho assim, nossa, Suzana, te ouvi falar, é tão gostoso. Por quê? Porque eu estudo a história do casal, eu não troco o nome dos noivos, como acontece às vezes dentro da igreja, né? Eu não quero discipular ninguém, então eu falo só em nome do amor, conto a história de uma maneira leve, de uma maneira breve. Então eu vejo que todo mundo fica muito conectado do início ao fim, sabe? E eu sei, por mais que pessoas que falam que é sorte, e pela carreira curta, né, 8 anos ainda é pouco ou muito, depende. Mas eu já fui 2 vezes pra Cancún celebrar 2 casamentos lá. E a primeira vez que eu cheguei em Cancún, cara, eu chorei muito, muito. Porque eu brinco, né, que eu passei a minha vida inteira indo pra Balneário aqui, o de Barra do Sul, aqui bem pertinho. E achava que... O auge. Achava que aquela água ali era clarinha. E saber que eu tive a oportunidade de 2 cerimônias internacionais num paraíso, né, que é Cancún, que acho que é o desejo de muita gente conhecer. Ter a oportunidade de ir com tudo pago, né, viver a experiência que eu vivi lá. E aí, quando eu tava lá postando, né, agradecendo, muita gente mandava, ai, que sortuda, né? É teu signo. Ai, que meu ódio. signo é fé, com ascendente gratidão. Que ódio. Então eu sei que é o resultado daquilo que a gente se propõe, né, a ser, fazer, escolher todos os dias da nossa vida. E assim sigo. Inclusive, amanhã, não sei se eu posso falar, Pode. mas eu vou fazer uma live às 20 horas, porque eu vou abrir vagas para uma mentoria para quem quer se tornar celebrante também. Ai, que legal. Por quê? Porque tem um volume absurdo de casamento. Tem final de semana que eu faço 4 casamentos. Caramba. Eu já tive que negar vários casamentos, porque às vezes é no mesmo horário, não tem como atender. E tá crescendo muito a vontade das pessoas casarem fora da igreja, né? Aí teve um agravante, nesses últimos anos a igreja católica não faz mais casamento fora. Não. Então, assim, ó, é um mercado muito promissor. Como eu falei, final de semana, eu fiz dois eventos que eu já tinha fechado há tempo. Nos 2 eventos ali, que foi sexta à noite, sábado de manhã, sábado bem rapidinho, eu ganhei mais de 3 mil reais. Eu sei que é um salário, às vezes, de um mês de algumas pessoas, né? E que dá oportunidade para fazer 5, 10 vezes mais, dependendo da dedicação da pessoa. Então, eu quero ser essa contribuição. Eu vou entregar nessa mentoria, que vão ser de 2 encontros, tudo o que eu sei, tudo o que eu faço de bastidor, para preparar a pessoa 100% para ela se lançar, talvez a partir do ano que vem, como celebrante profissional, porque o mercado precisa de gente qualificada, de gente que tem toda essa visão, né, que o bastidor precisa, para ser essa contribuição aí no mundo dos casamentos. Então, se alguém assistir, né? Não percam, sigam já o arroba da Suzana, o Fer vai deixar na descrição. Então, não perca essa live. Amanhã, isso? É amanhã às 20 horas. Às 20 horas. Vai ser maravilhoso. É maravilhoso mesmo. E assim, a gente também vai deixar lá no nosso Insta a informação. A Bia tá ali, então já vou deixar a Bia vai voltar lá. Mais uma tarefa pra Bia. E antes da gente iniciar também, bora pra mais um merchanzinho pra gente seguir com outro quadro. Agradecer ao nosso patrocinador oficial do Pato da Leste, que é a Melanina Store. Melanina é a nossa maior apoiadora do Pato da Leste, quem cedeu o espaço, quem hoje nos dá espaço realmente pra seguir esse projeto.
E a Melanina disponibilizou um cupom pro Pato da Leste, né, Thaisa? Isso aí, um cupom de 10% de desconto, o cupom PATODALESTE. Só apontar a câmera do teu celular, tá subindo o QR Code aqui, já cai no site da Melanina e use o cupom PATODALESTE que você ganha 10% de desconto. É isso, então bora seguindo, que agora a gente vai dar início a um outro quadro do Pato da Adoro Leste. quadros. A gente ama esse quadro, que é o Confissões da Empresária. Nesse quadro Confissões da Empresária, obrigada, Thaisa. A gente faz 2 perguntas pra ti, pra você mostrar um outro lado, assim. Não que a gente só fala de glamour, porque na verdade, eu acho que o que a gente não fala aqui é só de glamour, mas é pra mostrar com outros olhos essa tua sorte de ter esse trabalho que você tem. Conta pra gente primeiro, qual que foi o maior perrengue ou alguma polêmica que você viveu dentro desse teu empreender, de qualquer segmento que você faz, seja nas velas, no cerimonial, seja na oratória também. Qual que é a primeira polêmica, o perrengue que vem na tua mente? Tem alguns, né? Afinal de contas, são quase... Ainda mais eventos, né? Acho que celebrar eventos deve ter muito perrengue, né? Tem algumas coisas, assim, mas talvez eu possa compartilhar 2. Tá. A minha primeira viagem à distância e quando eu era cerimonialista. Vamos começar quando eu era cerimonialista, então. Eu fui, na época, eu tinha muita enxaqueca, crise de enxaqueca. E era uma coisa, assim, que me tirava do sério. Eu tive que fazer alguns eventos com grau 10 de enxaqueca, assim. Ó. Agora, imagina tu fazer uma formatura de medicina, banda ao vivo, tu tem que ficar perto do palco, observando tudo e a todos, com a tua cabeça latejando absurdamente, sorrindo e acenando. Eu acho que esse foi um dos piores perrengues, assim, dessa época, como era cerimonial. Isso é uma coisa que hoje, quando acontece de eu ter enxaqueca, é bem menos, porque eu fiz um tratamento bem efetivo para ela, graças a Deus. Hoje, quando tenho, no dia da celebração, eu penso assim, ó, ai, que bom, é só uma hora que eu vou ficar lá. Sabe? Tipo, não vou ficar na festa, é uma horinha que eu vou estar conectada, então é muito mais leve. E, de novo, não é sorte. Foi uma decisão do passado, olhando para a dor, e aí a leveza acontece, né? Então, uma vez eu fui para Garuva fazer um cerimonial, e chegou uma hora que eu não aguentei, eu achei que eu ia desmaiar, e eu vim parando o carro de Garuva a Joinville várias vezes, achando que eu ia desmaiar, assim, que eu... Sabe que a dor ia ser maior do que tudo. Passei mal, realmente, de ter que abrir a porta do carro, sabe, pra vomitar durante... Isso pra mim é tenebroso, assim, porque eu amo fazer o que faço, mas eu preciso estar saudável pra isso, né? Então, isso talvez foi algo de chegar nas dores extremas para eu decidir passar pelo tratamento da enxaqueca. Eu tentei algumas vezes no passado, mas o tratamento era com antidepressivo, mas acho que como eu não sou nada depressiva, eu sou muito pra frente, muito positiva, me dava o efeito contrário. Eu ficava meio down, e aquilo me agoniava, e daí eu parava o tratamento. E aí quando eu falei assim, cara, eu vou levar a sério porque eu quero me libertar dessa agonia de sempre pensar, ai, amanhã eu tenho um compromisso, será que eu vou... Eu não sei, quem tem enxaqueca acho que vai me entender. A gente sempre fica... Não sabe se vai vir ou não, será né? que vai... Como vai ser a crise, né? Será que eu vou dar conta de fazer o que não? Eu acho que foi um dos perrengues piores, e o outro foi tenebroso. O primeiro cliente maravilhoso, longe, foi para Rio do Sul. Na época não tinha GPS, então eu fui pelas instruções, mais ou menos do meu marido. Perdeu. E quando eu tava quase chegando na entrada de Rio do Sul, um caminhão, ele me fechou com uma força total. E a minha pasta do Note tava no banco do carona. Ele caiu no chão. E aí eu entrei numa ruazinha, parei, respirei, entendi que tava viva. E aí fui pro hotel. Chegando no hotel, naquela época eu tinha cabelo. Meu cabelo era assim na cintura, eu tinha feito uma escovinha virada. Toda palestra. Porque ia ser à noite o evento e no outro dia a manhã inteira, assim. Então eu falei, vou chegar chegando com a minha escovinha. Cheguei no hotel, abri o Note pra ver e ele não ligava nem por céu, nem por terra. E o meu treinamento estava no notebook. Não estava na nuvem. E aí eu só pensava, gente, como é que eu vou fazer para atender um cliente importante desse nível? Vai ter 60 pessoas me esperando e eu não posso dizer assim, galera, tudo bom? Não vai dar, porque meu Note tá... E eu fiquei o tempo todo no hotel, até o horário, assim, tipo, eu cheguei nisso da tarde e o evento começava às 6 horas da tarde. Eu fiquei a tarde inteira tentando fazia oração, fazia São Longuinho, fazia tudo que eu lembrava. São Longuinho aí, lógico, a enxaqueca, no meu caso, era emocional também. Já era. E chegou uma hora que eu não aguentava mais de dor, eu
meu Deus, aí uma das minhas estratégias era ir pra debaixo do chuveiro, deixar a água quente cair na cabeça. Escovinha, Já era né? a escova. 80 conto, já era. A escovinha Cheguei toda, desescovada e não consegui resolver, tá? Eu cheguei lá, O que tu fez, né? falei pro cara, olha, aconteceu isso, tu consegue me ajudar? Ele falou assim, olha, eu sou técnico de Nossa. informática, mas eu não sei ressuscitar computador. E aí eu lembrei que um dia, não sei porquê, eu tinha mandado pro meu e-mail dos trabalhos. Mas daí assim, eu tive 40 minutos pra ajustar tudo, buscar referência na internet, personalizar aquele material e deu certo. E aí no dia seguinte foi muito mais leve, mas eu voltei ainda com dor de cabeça, sabe? Foram Imagina. 3 dias tenebrosos e era pra ser um trabalho lindo, porque assim, foi um dos meus maiores contratos lá no passado, sabe? Um cliente importante. Eu tive que me virar nos 30 para não transparecer para as pessoas que lá estavam. E aí, acho que isso foi muito criatividade, né? Que é uma coisa que eu consegui desenvolver pós-chonguice também, porque eu nunca fui muito criativa. Mas depois entendi que neuróbica precisa fazer parte da nossa jornada. Ensino isso também na minha formação. E aí, consegui entregar com maestria aquele trabalho. Tanto que voltei, acho que mais umas 8 vezes lá Olha depois, só. porque Deu o pessoal certo. gostou Certo, valeu muito. a pena Acho perder a que Jesus escovinha. estava lá presente e falei, gente, ajuda ela. E qual a situação mais engraçada nessas suas jornadas de empreendedora? Engraçada, aconteceu uma vez também quando eu era cerimonialista. Eu fiz um casamento para 500 pessoas no Sítio Novo. E tinha 1 litro. Na época, tava bem no começo, assim, esse negócio de energético. E os caras espalharam 1 litrão em todas as mesas, era uma abundância de energético absurdo, assim. Só que o piso começou a ficar grudento. Ai, nossa. Ai, meu Deus. E eu, na época, hoje bem menos, uso salto, mas eu usava salto 15, bico fino, sempre. Eu ia no Giasse fazer compra de salto 15. Jesus amado. Eu era assim. E aí, uma das horas, minhas queridas, eu passando pelas mesas, Grudado. mas eu caí um tombo de bunda no Nossa. chão. E assim, a galera já tava alterada, né? Olharam, assim, a galera rindo. Eu só encontrei a primeira direita que deu certo, fui lá pro estacionamento. Sabe aquela Sumiu. dor que dá vontade de chorar? Sim. Aí eu tive que chorar, acolher a minha criança interior. Falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Nem se quebrou. Nem doeu. Eu dei a volta. Quando eu cheguei lá na frente, a minha irmã trabalhava comigo. Ela falou, o que tu tá toda branca? Eu falei, caiu um tombo agora. Daí ela riu da minha cara de novo. E aí deu tudo certo e a gente seguiu. Acho que foi uma das coisas mais toscas, assim, que aconteceu na jornada. Não, e assim, além de acolher a tua dor, né? Porque uma queda também de salto ainda. E também, tipo, de certa forma, a vergonha, né? Que você sente dos olhares estarem todos voltados pra ti, porque o foco não era esse. Pena que eu ainda era um pouco chonga. Porque hoje, quando acontece alguma coisa... Você acaba de rir também. Eu rio muito da minha cara. Aliás, eu adoro rir da minha própria cara quando eu faço alguma coisa, sabe? Porque eu acho que tu desarma também quem tá no julgamento. Porque vai perder a graça. Né? Exato. Eu acho que isso é libertador também. Algo que hoje em dia não seria um grande problema, assim, pra mim. E eu acho muito legal, porque tu sempre fala... A oratória não é pra falar bonito, né? E muita gente tem isso, que a oratória é pra falar bonito, formal. E não, acho que é pra quebrar esses paradigmas, principalmente esse do julgamento, que eu acho que é o medo de todo mundo. Inclusive, muitos empreendedores estão assistindo a gente hoje, principalmente questão dos stories, de aparecer. É medo do julgamento, do que o outro lá na ponta, que não tá fazendo nada, vai falar. Sim. O medo até de repetir um padrão. Eu vejo que muita gente não gosta, com medo... É muito comum acontecer. Eu não quero que as pessoas achem que eu virei blogueirinha. Ou que eu tô copiando não sei quem. Exato. E aí falta autenticidade porque não tem a tríade, né? É o teu estilo de orador, é o teu estilo de entrega. E isso a gente vai construindo também. Quando a gente começa, a gente não sabe, né? Mas quando a gente busca se fortalecer com a técnica, com o método certo, depois é uma evolução constante. E assim, tu falou pra gente também sobre essa questão do padrão, né? Que é você mesmo precisou assumir a bronca de quebrar alguns padrões que não te encaixavam, que você não sabia que era legal. E quando a Thaisa falou sobre muitas empreendedoras, às vezes tem medo até do próprio history, porque a gente percebe que dentro desse mundo beauty, falando do mundo hoje, que eu acho que talvez seria o que mais nos acompanha hoje nesse momento ainda, elas querem quebrar um padrão,
só que elas criam outro padrão. Outro personagem, né? Não é a essência delas mesmas. Não é a essência. E delas não conseguem sustentar. Não sustenta por muito tempo. Exato. Acaba ficando, como você falou, não fica leve, fica pesado. E daí fica aquela coisa tudo muito ensaiada. Até um certo bom dia. Tipo assim, meu Deus, você vai abrir um history pra falar o bom dia, como se tivesse que ter um script pra falar um bom dia. Como se tivesse que ser, vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Tudo muito ensaiado, né? Então perde muito a naturalidade também. Total. Então, esse curso de oratória, que eu te conheci a partir desse curso, com uma maquiadora que você acha que deu uma mentoria presencial, a Sim. Tamiris Abdala, que a gente conhece, eu te conheci a partir dela, e eu achei o máximo, e você aparecia realmente falando essa coisa de, cara, para de ser chonga, para de perder isso, porque todo mundo tem um pouquinho disso. E eu acho que a gente volta a ter também. Por mais que você tratou, se não for uma prática tua diária de você assumir a quem você é e de você se dedicar pra você não voltar nos mesmos hábitos de antes, dependendo do teu círculo de amizades e que você convive, às vezes você volta com todas as tuas chonguices e até de outras pessoas você acaba absorvendo também. Muito, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela quer zona de conforto. Exato. E quer ser Então, aceita. se você não vive aqui e agora, você cai no joguinho do total. que a tua mente quer, né? Então, eu não passo um dia na minha vida, Kelly, sem praticar neuróbica. Exercício que nós deveríamos aprender na escola Exato. a fazer para os nossos neurônios. Quanto mais neuróbica, mais criativa você fica, mais a tua comunicação é fluida, menos a expressão... Como é que eu posso dizer? Acontece porque você tem a técnica, você tem a metodologia, você tem a fluidez, a consciência, a tranquilidade de compartilhar do jeito que está organizado aqui, né? O ponto é, de 0 a 10, o quanto você, talvez, que está assistindo e tem dificuldade, deseja efetivamente curar essa dor. É querer trabalhar, não esperar que... Eu falo, a comunicação não é uma entidade que um dia vai descer sobre você e vai te transformar num orador. Né? É um processo, é uma construção, tem que aprender a nutrir muito. Né? Então, eu vim no carro fazendo um mapa mental, caso vocês me perguntassem algumas coisas, como eu ia poder responder? Aqui, ó, no meu celular, no meu grupo do WhatsApp, eu mesma. Eu comigo mesma. Não é difícil, só dá trabalho, né? Inclusive, lembrei de uma situação engraçada. Uma vez eu fui fazer a Lady Kate cover, né? Na Schützenfest em Jaraguá do Sul. E foi a vez que eu acho que me senti mais popstar, assim. Porque na época essa personagem estava muito em alta no Zorra Total, programa da Rede Globo. E o combinado era a prefeita da cidade me dar a mão e passear pelo parque comigo para ir em vários lugares para fotografar e lá. Só que a galera que estava lá, as famílias, eu acho que eles acreditaram mesmo que eu era original. E eu não queria aparecer, sabe? Que eu tava me achando original. Mas aquelas famílias assim, ó, Lady Kate, por favor, tira uma foto comigo. E eu falava, gente, é isso viver? Será sendo uma pessoa famosa, né? Era um frenesi absurdo, assim. E eu me diverti horrores com a personagem. E talvez, de novo, foi um grande laboratório que Deus... né, me colocara no passado para eu treinar tudo isso para hoje fazer com muita presença, que eu faço, que você teve a oportunidade, né, de me presenciar recentemente no palco, e é sobre isso, assim, e isso não é ensaiado, pensado, é uma coisa natural minha, e acho que as pessoas no final daquele evento comentaram muito, né, eu acho que isso reforça o que você trouxe, sabe, Kelly, que não dá para querer criar um personagem, não se sustenta, e as pessoas... Elas caem na própria armadilha quando elas se entregam sem perceber, porque faz uma coisa forçada. Cara, eu não admito uma pessoa falando sobre autoconhecimento, que fala que está em processo de desenvolvimento, e a vida é uma montanha russa. Beleza, a gente tem altos e baixos, mas assim, ó, é altos e baixos, né? Assim, eu já tô muito feliz. Hoje eu tô com uma bad. Eu já tô... Hoje, que legal. Hoje não... Caramba, eu tenho vontade de dar uma voadeira numa pessoa dessa. Vai alimentar mais o que tu precisa da tua base. A gente tá com o tempo bem justo, mas eu vou ter que falar que eu não quero falar sobre o teu livro, porque eu acho que foi, inclusive no evento que tu celebrou pra gente,
A palestra eu acho que foi mais ou menos sobre nada terapia. E eu acho muito importante a gente falar isso, porque a gente vem numa onda de burnout muito alta. Uhum. Então, é muito importante. Fala um pouquinho o que aborda nesse teu livro, né? Perfeito. Eu deixo pro pessoal também. Pois é, é uma contar pena também. que a gente tá com a tiragem esgotada. Ah, tá. A gente tá preparando a terceira tiragem dele, porque foi Uhum. realmente um sucesso, né? Eu fiz uma tiragem, depois ele foi lançado em 13 países. Caramba! Muito legal. Meu livro foi a gente lançou na Feira do Livro aqui em Joinville. Uhum. Depois ele foi escolhido pela editora para participar da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá e chorei litros também. Porque eu só via quando eu era mais nova, assim, no Jornal Nacional, Uhum. né? Falei, gente, eu tô aqui na Bienal do Livro com o meu neném, né? Mas eu acho que chamou muita atenção por isso. Porque o tema é nada terapia. A importância de fazermos pausas pensadas. E, de novo, para você que é empreendedora, que talvez está assistindo esse podcast, buscando nutrição e entender que não existe mágica e não vai... Férias remunerada não existe nessa profissão, né? Mas existe planejamento, decisão e atitude para você entender que para você prosperar, você precisa ter tranquilidade naquilo que você faz, você precisa ter presença. Então, nada terapia não é não fazer nada, né? Também. Uhum. Porque as pessoas parecem que têm vergonha de falar. O que tu fez no final de semana? Não fiz nada. Não fiz nada. Cara, fazer nada de vez em quando é maravilhoso. Uhum. Né? É o que faz a nossa mente desopilar sem precisar tomar remédio. Mas as pessoas ainda preferem abrir a graveta e tirar um Neosaldina, um Omeprazol. Uhum. Fala com orgulho que toma 15 anos Omeprazol, mas não vai resolver a dor que está por trás daquilo que o teu corpo está te falando. Então, nada terapia é você escolher na tua agenda, né? Eu uma vez estava dando aula, ainda eu dei aula por 12 anos, e minha instituição falou, professora, tem uma disciplina 1h da tarde aqui, você pode? Eu falei, não posso. Por quê? Porque eu tenho que dormir depois do almoço. Não é porque eu tô velha, sempre foi assim. É É a tua inegociável. Uhum. Por quê? Porque às vezes eu atendo até muito tarde, e eu não quero atender me bocejando igual uma retardada. Eu quero estar com presença, eu quero estar bem, eu quero ter uma noite tranquila. Então, são escolhas conscientes que a pessoa só consegue quando ela tem clareza de que isso também é importante. Uhum. Né? Porque senão ela vai fazer, e ela só vai parar quando a vida talvez trouxer a conta. Uhum. E é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, qual foi o teu grande start? Assim, tu teve uma doença? Não. Eu tive olhar para alguns desconfortos, Uhum. mas a minha vida estava acontecendo fluida, né? Mas hoje eu sei que muito do que eu vivo é o resultado das escolhas que fiz lá no passado, com presença, né? Nada terapia. Olhei para a minha situação na área financeira, olhei eu odiando fazendo MBA e não me apequenei perante aquilo, não aceitei como a vida é assim mesmo. Uhum. Não, cara. A vida foi feita para ser boa, tem que ser uma experiência legal, senão de que vale? Uhum. A gente fazer, não crescer, não evoluir, não prosperar, não adquirir, não conquistar. Não rola, né? Então, o livro traz isso, e eu conto da minha época que eu era workaholic. Uhum. Hoje eu sou uma pessoa que trabalha duro. Existe essa diferença, né? A workaholic é só fazedora, tem que estar em Sim, contato com o trabalho. Uma pessoa que trabalha duro, ela foca no resultado, mas ela tem um momento de pausa pensada. Uhum. E lá eu conto um pouco dos rolês com as minhas filhas pequenas, eu fazendo faculdade, MBA, com elas gritando, mamãe fica com a gente, elas pedindo para contar historinha e eu não tendo tempo, e quando ia lá olhar, elas estavam dormindo com um livrinho do lado. Uhum. E são momentos que Culpa não voltam materna. mais. Uhum. Já curei essa ferida lá do passado, e hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais tempo de qualidade, quando elas têm mais consciência, né? Elas precisam mais de mim, assim, para esse direcionamento da vida. Então, penso que é uma prática que eu tenho há bastante tempo, que eu consegui compartilhar nesse livro, né? Que foi o primeiro de muitos, se Deus quiser, porque sempre gostei muito de ler, de escrever também. Quem sabe é uma atividade do futuro aí para eu desenvolver, né? Quando outras coisas talvez tiverem o seu momento de serem finalizadas na minha vida. Então, que a gente Perfeito. sejamos profissionais de trabalho duro, né? Exato. Entender os seus limites também, né? aham. Avisa a gente quando ficar pronto Pode isso, a deixar. gente divulga também, a gente vai ter um Legal, interesse legal. também de Comprar. ler, de comprar. Eu adoro. Porque é um livro que todo mundo fala assim, ó, ai que delícia, fazia tempo que eu não lia, e o teu livro é rapidinho de ler, então eu me senti feliz também, sabe assim? Isso é bom, né? Eu li um livro esse ano. Já valeu a pena só de ter lançado, né? Porque é muito Muito. isso, assim, eu acho que tem também essa coisa que tu falou dos limites, de você se perceber, é porque a gente também não consegue olhar pra
aonde que é o meu limite? Uhum. Isso do descansar é algo que a gente pratica, que a gente vive no dia a dia, todo dia. Por exemplo, hoje na hora do almoço a gente tava aqui conversando. Aí vira uma prática na rotina da gente que a gente nem percebe Exato. que a gente tá fazendo aquilo sem, tipo, cara, vamos sentar, vamos comer. E é delicioso parar para conversar sobre essas questões. Uhum. Só que quem não aprendeu no passado, eu não aprendi no passado. Sim. Eu queria discutir, eu falei, ai, tá bom, cala a boca, vai dormir, vai, limpar essa cara de ranho. Mas na fase adulta eu entendi que é legal, e isso é uma desconstrução também, porque isso também é curador. Né? Tem gente que fala assim, esse pessoalzinho que senta pra conversar, e eu não tinha saco pra conversar. E aí eu entendi o porquê a minha mãe não tinha escutatória zero no passado. Então eu fui engolindo muitas palavras, fazendo só objetivo para ter o tempo de atenção dela. Mas hoje eu sei que eu tenho um pouco mais tempo, então é o quanto a pessoa quer melhorar isso nela e parar de justificar. Eu não consigo, eu não acredito porque não me ensinaram. Cara, eles fizeram o que eles podiam na condição que tinham, com a visão que tinham da vida. Você já é adulta para pagar boleto, então seja adulta para bancar a história que tu acredita que tu é merecedora. E se você falar assim, mas acho que eu nem sou merecedora, vá buscar caminhos e formas, porque a gente é merecedor, né? A gente é criatura de um criador tão maravilhoso e perfeito, certamente nós temos valores ímpares para serem compartilhados aqui nessa jornada. Ai, Esse é o nosso perfeito. papo. Meu Deus, antes da gente encerrar, eu preciso também te dar um Presente. presente. Eu adoro presentear, mas eu adoro presente também. Muito obrigada. O presente do Patô da Leste já abre, vê se tá tudo certinho, que é a Cheiroso nossa marca também, registrada. Cheiroso. Pra te também. acompanhar em muitas lives, em muitos stories, no teu dia a dia de trabalho. Ai, eu adoro. Gente, se tem uma coisa que eu amo ganhar, é caneca. Eu tava precisando de caneca nova, Ó, tá? viu? Já tem uma Ai, adorei. especial do Patô Muito da Leste. obrigada. O Adoro. universo já trouxe uma pra você. Eu uso todas, tá? Eu tenho do banco, eu tenho Ai, de que cliente. Ai, delícia. desculpa. Eu tenho de cliente. Eu adoro tomar café em caneca. Certamente vou levar com muito carinho esse bate-papo que passou tão rápido, né? Porque é tão gostoso falar Pela de gente, a coisas gente ficaria boas. aqui mais um Horas tempo. e horas. Produção Mas já antes deu da gente sinais. encerrar, Fê, segura aí. O Fê se vira depois. Falei, a gente vai dar uma dissonça com o tempo. Quem que é a Suzana quando ninguém tá olhando? Quando ninguém tá olhando, a Suzana é uma pessoa que tem um olhar encantador pela vida, de verdade, sabe? Que não se importa de parecer criança. Criança no sentido da essência, não uma criança sem responsabilidade. Mas, por exemplo, eu aflorei minha criança quando eu tive a ideia de botar cílio numa vela para trazer para vocês. Eu acho que a Suzana é uma pessoa que se orgulha muito de tudo que construiu a partir da onde veio, por todas as mudanças que fiz e por todas as quebras de padrões dos meus ancestrais. Eu sei que muita coisa, graças a Deus, eu curei, né, com a minha família, com o meu relacionamento com o meu esposo de mais de 30 anos, com as minhas filhas maravilhosas, que eu sei que foi um dos maiores presentes que a vida me trouxe. Me sinto muito feliz por saber que hoje eu vivo na presença, percebendo os milagres da vida nas coisas pequenas, nas coisas grandiosas também. Eu acho que isso que me leva a atrair como consequência lindas e novas oportunidades para a minha vida. Não tenho dúvidas. Meu Deus, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui, aberto teu coração, falado com maestria, assim, sobre assuntos que você domina mesmo. A gente percebe essa coisa, assim, não é algo ensaiado, você é. E quando a gente acaba, assim, sendo fácil. É gostoso, né? Flui, sabe? Sem Eu forçar. tenho uma frase que eu falo assim, quem se acha... Sabe aquela pessoa que tu olha e fala assim, essa aí se acha? Quem se acha é porque ainda não se encontrou. Porque a pessoa que é de verdade, ela só Precisa. Ela é. E aí é fácil, é natural, traz mais conexão e mais verdade, né? Verdade. E as pessoas entendem, percebem e sentem isso também. Então, que bom que eu passei isso, porque é o que eu busco ser na minha rotina. Ai, uma foi muito delícia o nosso delícia papo. mesmo. Deixa Muito teus obrigada. arrobas. Isso. Os arrobas. O primeiro deles, né, dessa Bela, treinadora, linda. palestrante, comunicadora, é @SuzanaCarvalho.oficial. É a única mulher cotonete lá do Instagram Internet, acho máximo. a falar pra cá. Pode falar. Ok. Então, SuzanaCarvalho.oficial. Lá você vai encontrar
compartilhamento de ideias, reflexões sobre a vida, sobre a comunicação, sobre o desenvolvimento humano. Compartilho com muito amor, assim. O meu @das_velas, né? Então, para você que é apaixonado por velas também, nós temos uma linha de velas e aromas chamado @leveavida.maisleve. Já é um convite para você fazer pausas pensadas na sua vida, trazer um pouquinho dessa conexão com aqui e agora. E para quem tem interesse, vai casar ou conhece alguém, Celebrante Suzana Carvalho no Instagram, onde eu compartilho lá exclusivamente a minha atividade como celebrante de casamentos e momentos especiais também. Muito obrigada por essa oportunidade. Gina, obrigada a você pela oportunidade. Foi né? maravilhoso o nosso papo, Que maravilhoso bom, mesmo. agradeço e gostei muito também. Muito crescimento pra gente, pra mim, pra Kelly, acredito. E também, sem dúvidas, quem vai assistir a gente vai sair daqui transformado. Eba! Adorei, Já valeu, muito né? obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência de todos aqui. Já se inscreve no nosso canal, já ativa a notificação, comenta muito o que tu achou desse vídeo também. Já compartilha com outras empreendedoras ou com quem o teu coração aí tocar, que precisa também ouvir alguma mensagem que a gente falou aqui. Segue a gente no Insta, né? @patodaleste. Obrigada mais uma vez, Suzana. Obrigada, também, Thaisa. sucesso pra vocês. Obrigada, produção. Até o próximo vídeo. Beijo. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje, cavando fashion.